Boa noite, meu querido, tudo bem com você? É um prazer tê-lo aqui em mais uma transmissão de nossos cultos. Hoje, 7h30 da noite, nós estamos separando esse momento para meditarmos mais na Bíblia, para meditarmos mais em Deus e praticarmos aquilo que nós aprendemos. Eu sou o pastor Gabriel, mas eu não estou sozinho, essa é a parte boa, estou acompanhado com o pastor Antônio. Pastor Antônio, algumas palavras Boa noite, aí. meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo superabunde no seu coração. Que bom estarmos juntos, conectados hoje, na mesma frequência espiritual, como eu tenho dito, né? Para junto refletirmos na palavra de Deus sobre um tema muito importante, né, pastor Gabriel? É verdade. Qual é o tema de hoje mesmo? Nós vamos conversar hoje sobre a origem, como foi que começou o mal. O mal. Aproveitando que a gente está já falando do tema, vamos fazer uma oração? Verdade, vamos fazer uma oração? Pastor Antônio. Bom Deus e Pai, obrigado por sua palavra. Nesse momento, ao abri-la, nós queremos que o Senhor nos ilumine, abrindo o nosso coração para que entendamos e pratiquemos as tuas orientações nela contida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, deixa eu aproveitar que você é uma pessoa que gosta de estudar aqui e lançar as perguntas. Gosta de estudar. Você sabe que, como pastor, eu também encontro algumas pessoas que questionam muitas vezes, e eu já tenho exposto isso em outros episódios aqui da nossa série, questionam a Deus, ou questionam a existência de Deus. Para alguns de nós é difícil entender como é que pode existir um Deus de amor, como a Bíblia apresenta, e olhar ao meu redor e perceber só coisas ruins. Como é que Deus pode ser amor? Como é que pode existir um Deus quando, na verdade, os bebês aí fora nascem, alguns morrem logo que nascem? Como pode existir um Deus quando as pessoas são roubadas? Como explicar um Deus que coexiste com o mal? A própria resposta está implícita na pergunta: como um Deus de amor pode permitir o mal? Porque Ele é amor. O princípio básico do amor é liberdade de escolha. Já imaginou alguém que diz que te ama, meu irmão, minha irmã, mas ele não te dá liberdade, ela não te dá liberdade de você escolher? Então, liberdade de escolha, ou como alguns dizem, livre-arbítrio, é a principal característica do amor. E Deus, sendo amor, Ele dá a liberdade de até mesmo ser rejeitado por suas criaturas. Então, o mal existe porque Deus permite, não porque Ele causa, Ele permite que seres criados por Ele possam escolher. E, infelizmente, nem sempre suas criaturas escolheram estar do lado dele. E nós estamos aqui para estudar um pouco sobre isso, que um dia começou com um ser iluminado, um ser inteligentíssimo, e um dia escolheu se afastar da presença do amor, e aí começou toda a tragédia. Uau, então você está me dizendo, e eu acredito que isso seja novidade, talvez para quem está assistindo a gente, que o mal não começou com Deus? Claro que não. Deus não é o criador de todas as coisas? Todas as coisas que têm a fonte no caráter dele, amor. Amor é um princípio ativo que só promove o bem. Então, Deus, Ele é amor, Ele só promove o bem. Claro. Só que, como eu já disse aqui, uma das principais, ou a principal característica do amor é liberdade de escolha. Então, Deus não poderia obrigar as suas criaturas a adorá-lo, a obedecê-lo. Mas Ele dá a liberdade de escolher. Infelizmente, suas criaturas, nesse caso nós, escolhemos desobedecê-lo. E aí começa a tragédia, né? Fantástico. Então a sua resposta é muito precisa. Deus, apesar de ser criador, não criou o mal. Deus, apesar de querer o bem, não força as suas criaturas a fazerem o bem. Isso mesmo. É daí que vem o mal, daí que vem essa tragédia que você mencionava. A Bíblia relata, meu querido que nos assiste, em Apocalipse capítulo 12, verso 7 em diante, o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra um dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás,
o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. É interessante que essa descrição de uma batalha que a Bíblia nos faz, os resultados dela, se passam antes da criação desse mundo, ou ao menos antes da queda desse mundo. Portanto, o mal não surgiu na terra. É isso que a Bíblia diz em letras grandes. Surgiu no céu. Surgiu no céu. Com esse ser, na Bíblia chamado de diabo, chamado de Satanás, antiga serpente. Tem um outro nome também, não tem, pastor Antônio? Lúcifer é o nome atribuído a Satanás, geralmente atribuído a ele, para se referir a Satanás antes do pecado, antes do diabo ser diabo. Ele era diferente de como... Ele era diferente de como ele é, ou passou a ser depois que ele tomou a decisão de se desconectar da fonte do amor que é Deus. Olha só o que diz Ezequiel, o livro de Ezequiel, lá no Velho Testamento, capítulo 28, verso 13. Começando aí no verso 13, diz, se referindo a Satanás, né? A Bíblia diz, se referindo a Satanás, dizendo assim, olha, tu estavas no Éden, no jardim de Deus, e todas essas pedras preciosas o enfeitavam. Ó, aí tem essas pedras preciosas, o ônix, o berílio, a jaspe e tal. Olha só, meu amigo, minha amiga, pastor Gabriel, lembra do santuário? Isso. No santuário tinha 3 principais compartimentos, certo? Tinha primeiro, vamos lá lembra comigo? Primeiro, o pátio, certo? O lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, nós encontrávamos o propiciatório, né? E no propiciatório, por cima do propiciatório, nós encontrávamos 2 anjos. Um de frente ao outro. E no meio tinha aquela chama chamada Shekinah, que quando acendia era uma demonstração clara de que Deus se revelou. Ou seja, Shekinah significa a luz da presença de Deus, né? Mas o interessante que eu quero aqui mencionar é sobre os anjos. Aqueles 2 anjos que ficavam ali por cima do propiciatório, no lugar santíssimo, onde Deus se revelava, ou seja, no lugar da presença de Deus, aqueles 2 anjos são querubins de guarda. E a Bíblia, aqui em Ezequiel 28, começando aí no verso 13, também Isaías 14, 12, diz que Satanás era um querubim de guarda, ou seja, ele era um anjo. Lá no céu, a função dele o remetia a trabalhar, a servir bem pertinho do próprio Deus. Olha só, ele era um anjo de luz. Ele era um anjo ungido para trabalhar, servir perto da glória do próprio Deus. Ou seja, se fosse para demonstrar no santuário, Satanás era um daqueles querubins que ficava lá no lugar santíssimo. Num ambiente tão perfeito assim, no coração de um ser perfeito, surgiu o mal. É um mistério, pastor Gabriel. É um mistério que começa na decisão de se desconectar da fonte do amor, que é um princípio ativo que só promove o bem. E esse princípio tem a própria fonte no coração de Deus. Ou seja, começou assim, quando Lúcifer disse que, ou seja, decidiu no seu coração viver, continuar a sua existência sem depender do Criador. Ali começou o mal. Note então, meu querido que nos assiste, o pastor Antônio deixou muito claro isso, como foi então que o mal nasce no coração de um anjo perfeito. A resposta dele foi um mistério. A Bíblia não nos traz necessariamente resposta para todas as perguntas, mas aquelas que nós precisamos saber, ela nos traz. Então ela diz que começou com Lúcifer, mas não nos explica como um anjo perfeito se converte num anjo pecador. É fato, isso que não há uma explicação. Ainda assim, a Bíblia nos apresenta soluções e explicações. Logo após, então, o mal surgir no coração de Lúcifer, ele agora é atirado à terra, não forçado a ir à terra. Pelo contrário, lá em Gênesis capítulo 3, é narrada a queda da humanidade e como uma serpente
engana Eva e Adão, consequentemente. Perceba que não foram forçados a comer do fruto, foi uma escolha. A Bíblia, e eu lia para você em Apocalipse capítulo 12, diz que a antiga serpente, diabo, Satanás, antiga serpente. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, a serpente lá de Gênesis era antiga. Ele está identificando aquela serpente como o mesmo ser, o diabo, e Satanás e Lúcifer. Portanto, a ordem dos acontecimentos é a seguinte: um anjo no céu tem pecado no seu coração de maneira misteriosa, inicia uma rebelião no céu, é expulso do céu, vem até a terra e, na forma de uma serpente, engana Adão e Eva e assim faz com que eles caiam também. Quais eram os objetivos dele? Provavelmente também conseguir sua própria libertação. Pense o seguinte: se Satanás no céu tinha culpa e merecia também ser expulso, a morte, ele buscou então na figura de Adão e Eva um jeito de encontrar libertação. Porque se Deus defendesse Adão e Eva, se Deus protegesse e não os matasse, também ele deveria encontrar perdão. Porém, se Deus os matasse, Lúcifer então encontraria a resposta, a afirmação, a comprovação da sua principal crítica. E é isso que a gente vê através da Bíblia. Satanás tentando mostrar uma desfiguração de Deus. Um Deus que, na verdade, diz ele, não é amor. Um Deus que é um tirano. É assim que então está armado, né, pastor Antônio, o grande conflito. É assim que surge. Esse é o problema que tem. E a Bíblia é muito clara, em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Agora, Satanás merecia a morte. Agora, os anjos que estavam com Satanás mereciam a morte. Agora, Adão e Eva mereciam a morte. Deixa eu ser bem direto com você, pastor Antônio. Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, se Deus teria justiça, seria correto na destruição deles, por que Deus não cortou Satanás logo de cara? Por que ele deixou que ele contaminasse os outros anjos? Por que ele deixou que ele viesse à terra? Por que ele deixou enganar Adão e Eva? Vou te contar uma pequena parábola, pastor Gabriel. Para você também, meu amigo, minha amiga. Se imagina, pastor Gabriel, que você é um professor, uma ilustração, tá? É um professor, um excelente professor. Está dando aula para uma turma que te ama, gosta muito de você. E de repente, entre os alunos, se levanta um aluno desferindo golpes, ataques contra você. Ataques verbais, golpes verbais, né? Não fisicamente, né? E aí diz assim: professor, tu não és um cara legal, tu não és boa pessoa, não. Tu és tirano, tu és maldoso, tu és corrupto. Aí faz um monte de acusação para você. E você serenamente fica olhando para o aluno. E para os colegas também que estão assistindo a cena. Aí você tem duas opções. Você tem uma arma na tua cintura, né? Porque além de professor, você é militar, né? E a lei te dá o direito de andar com a arma onde quer que você esteja, né? Onde quer que você for. E aí você faz o quê? Você tem duas opções. Olhando serenamente para o aluno e resolver de um outro jeito, mais sábio, ou tirar a arma e disparar um tiro na cabeça desse aluno. O que acontece? Se tu disparares o tiro na cabeça do aluno, os outros colegas que estão olhando a cena, que sabem que você é um bom professor, vão ficar pensando assim: puxa vida, até hoje eu pensava que o professor Gabriel era um bom homem. Muito embora o colega lhe faltou com respeito, fez duras acusações, mas não era para ele para ser tratado daquele jeito. Ele matou o colega. E sabe o que iria acontecer, pastor Gabriel? O que iria acontecer? Os outros colegas daquele dia em diante iriam te obedecer. Mas te obedecer por quê? Medo. Por medo. Por quê? Porque não queriam levar um tiro. Porque não iriam querer levar um tiro, não é mesmo? Claro. Mas agora imagina se você escolhesse uma outra opção. Você serenamente olha para o aluno, todos os colegas à sua volta, lá na sala pensando assim: o professor não vai fazer nada, não vai fazer nada. E eles olham a calma, a humildade, a serenidade
do professor Gabriel, pede que o aluno se retire da sala, e o aluno se retira da sala, e o aluno fica lá fora fazendo confusão, gritando, xingando, e você termina a sua aula tranquilamente. Os alunos todos depois percebem no final, mas o que deu com esse colega? Ele já xingou o professor, faltou com respeito e ainda ficou perturbando nossa aula. No final de tudo, os próprios alunos vão dizer que o quê? O professor Gabriel é uma excelente pessoa, que mesmo sendo ofendido, acusado, ainda assim tratou de misericórdia e muito amor. Os próprios alunos vão acabar provando que o colega rebelde deles não presta. Não sei se essa ilustração deu para entender. Como bem. Então, Deus não acabou naquele dia que Satanás se rebelou lá no céu, Deus não acabou com a vida de Satanás de uma vez por todas, porque certamente eu e você, meus irmãos, até os anjos do céu poderiam obedecer a Deus simplesmente por medo. E Deus é amor. Ele não quer que ninguém o obedeça por medo, mas sim por amor. A gente precisa aprender a obedecer por amor. Por isso Deus não acabou com a vida de Satanás, mas ele vai acabar com o mal e com a origem, o originador do mal. Dentro de poucos dias, nós esperamos, Jesus Cristo está voltando. Amém. E ele vai acabar com o mal em todo o universo, começando na fonte, no originador. Não porque Deus tem prazer em acabar, matar a sua criatura, mas porque Deus precisa acabar com o mal e porque já está provado que o mal não presta. Nós, a raça humana, somos a testemunha para mostrar para todo o universo de que o mal não presta. Satanás é um colega rebelde que acusou o nosso bom professor e ainda perturbou a nossa aula. É isso aí, professor Gabriel, pastor Gabriel. Maravilha, maravilha. Eu sei que isso responde, em parte, esse questionamento do início. Como pode Deus ser um Deus de amor com tanto sofrimento? Parte da resposta é essa. Deus nunca planejou esse sofrimento. O pastor Antônio dizia e explicava muito bem. Deus, na verdade, é um Deus bom, um Deus de amor, que fez anjos perfeitos, que fez pessoas perfeitas, um mundo perfeito para nós. Nunca planejou o nosso sofrimento. No nosso próximo estudo, na nossa próxima quarta-feira, a gente vai explicar, então, o que Deus fez depois disso tudo que Satanás tentou e a maneira que ele enganou Adão e Eva. Será que Deus ficou parado? Será que Deus foi um Deus passivo? No nosso próximo estudo a gente vai responder. Mas por hora, eu quero que você foque nisso, de que Deus fez um mundo perfeito para você. É como aquele pai que compra um berço para o filho. E no berço ele coloca os brinquedos. O pastor Antônio entende mais disso do que eu. Coloca os brinquedos, coloca uma cama confortável, um travesseirinho. É para ser o melhor ambiente para o filho. Deus fez isso com a humanidade. Deus nunca planejou que você sofresse ou que as pessoas lá fora sofressem também. Portanto, Deus é um pai de amor. Um pai de amor. Não esqueça disso. E Ele ainda ama você. Ainda tem saudade de você e ainda quer conversar com você. Eu quero te convidar a não mais olhar com raiva para Deus, mas a partir de agora a buscar encontrar esse Deus de amor, esse Pai de amor. E que tal se a gente buscar a partir de agora mesmo, como oração? Vamos orar juntos? Feche teus olhos. Senhor Deus, nós entendemos pela Bíblia que o mal não começou contigo. O mal começou a partir de uma criatura, mas o Criador é amor. Deus fez um mundo perfeito, um universo perfeito. Nunca planejou nosso sofrimento. Portanto, Deus, esse mundo aqui está difícil. A gente prefere muito mais o mundo que o Senhor fez. A gente prefere muito mais os teus planos. Então, na nossa vida, já, a gente quer seguir os teus planos. Planos de amor, planos bons. Por favor, meu Deus, se tem alguém assistindo a gente que tem raiva de Deus, que tem dificuldades com Deus, que tem dificuldade para entender a Deus, por favor, ajuda a lembrar de que o Senhor é um Deus de amor, que fez um mundo perfeito para nós. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Meu querido, fica com Deus, que Deus te abençoe muito. Deus abençoe.